Vamos falar de Santa Mônica, uma mulher cuja vida é um verdadeiro exemplo de fé e perseverança. Imagine uma mãe que nunca desiste de seu filho, não importa o quanto ele se afaste do caminho certo. Mônica era essa mãe, e seu filho, nada menos que Santo Agostinho, uma das maiores mentes da Igreja Católica. A vida dela é um verdadeiro manual de como a oração e a fé podem transformar o impossível em possível. Vamos embarcar nessa história, cheia de reviravoltas e momentos de reflexão, que inspira até hoje muitas pessoas na sua jornada espiritual. Santa Mônica é muito mais que apenas a mãe de Santo Agostinho, ela é um símbolo de esperança para todas as mães que oram pela conversão de seus filhos. Mesmo quando tudo parecia perdido, quando Agostinho estava mergulhado numa vida sem sentido, ela manteve firme sua fé. Você já parou para pensar o que significa ter uma fé inabalável? Não é apenas acreditar, mas viver intensamente essa crença, mesmo diante dos maiores desafios. E foi assim que Mônica viveu, com uma fé que não conhecia limites. Naqueles tempos, ser mulher e cristã era um desafio maior do que podemos imaginar hoje. Santa Mônica enfrentou preconceitos, desafios sociais e pessoais, tudo com um espírito resiliente e um coração cheio de amor. Quantas vezes, na nossa própria vida, nos deparamos com obstáculos que parecem insuperáveis? Mônica nos mostra que, com fé e persistência, podemos superar qualquer barreira. Cada oração que ela fez foi uma prova de seu amor e uma semente plantada na alma de seu filho, esperando o momento certo para florescer. A história de Santa Mônica não é apenas uma história antiga, é uma lição viva e pulsante para todos nós. Quando pensamos na perseverança dela, somos convidados a refletir sobre nossa própria vida. Será que estamos dispostos a manter a fé mesmo quando as coisas não vão bem? Será que conseguimos ser persistentes, como Mônica, em nossas próprias batalhas diárias? E assim, entramos na vida dessa santa mulher, que nos ensina muito sobre amor, fé e resiliência. Santa Mônica nasceu em Tagaste, uma pequena cidade na África do Norte, em um tempo onde ser cristão era um ato de bravura. Ela cresceu em um ambiente onde as primeiras comunidades cristãs enfrentavam perseguições e onde a fé era testada a cada momento. É interessante notar como, desde cedo, Mônica foi imbuída desse espírito de resiliência e devoção. Já parou para pensar em como o contexto em que nascemos molda quem nos tornamos? Para Mônica, viver nesse ambiente desafiador foi fundamental para fortalecer sua fé. O papel da mulher naquela época era muito limitado, mas Mônica não se deixou restringir pelas expectativas sociais. Ela se destacou como uma mulher de coragem e virtude, desafiando as normas culturais. Hoje, muitas mulheres enfrentam desafios semelhantes, tentando equilibrar tradições e expectativas modernas. E é exatamente isso que faz a história de Santa Mônica tão relevante hoje em dia, ela é um exemplo atemporal de força e fé. Quantas vezes, na nossa própria vida, nos sentimos pressionados a nos conformar, quando, na verdade, deveríamos ser fiéis àquilo que acreditamos? Além disso, a fé cristã ainda estava se formando e enfrentando resistência. Imagine viver num lugar onde cada dia podia ser uma batalha pela sobrevivência espiritual. Mônica foi uma das que não se acovardou, e é isso que a torna uma figura tão admirável. Ela nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível manter a chama da fé acesa. Isso nos convida a refletir: como podemos, no nosso dia a dia, ser mais como Mônica e menos influenciados pelos desafios ao nosso redor? Olhando para o contexto histórico, é fácil ver que Mônica foi moldada por sua época, mas também que ela moldou sua própria história. Ela não deixou que as circunstâncias a definissem, mas escolheu, com cada oração e cada ato de fé, ser uma luz em tempos sombrios. E é assim que começamos a entender o verdadeiro legado de Santa Mônica, que continua a inspirar gerações de pessoas que buscam viver sua fé com integridade e coragem. O casamento de Santa Mônica com Patrício, um homem de temperamento forte e de fé pagã, é um exemplo de como a vida pode ser cheia de provações. Imagine-se casado com alguém que muitas vezes se opõe ao que você acredita profundamente. Mônica enfrentou isso todos os dias, mas nunca desistiu de seu marido, mesmo quando ele era infiel e agressivo.
Ela manteve sua fé e seu amor, acreditando que um dia ele também poderia encontrar o caminho para a conversão. Muitas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos desafios semelhantes. Talvez não sejam tão dramáticos quanto os de Mônica, mas todos nós já lidamos com conflitos em nossos relacionamentos. Como Mônica, é importante lembrar que paciência e compreensão são fundamentais. Em vez de responder com raiva ou ressentimento, ela escolheu o caminho do amor e da oração. E, curiosamente, essa escolha acabou se tornando o alicerce para a conversão de Patrício. Patrício, apesar de todas as suas falhas, acabou se convertendo ao cristianismo graças à persistência de sua esposa. Isso nos ensina que nunca devemos subestimar o poder da oração e da paciência. Mônica nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma oportunidade para a mudança. Quantas vezes desistimos de alguém, pensando que é uma causa perdida? Mônica mostra que, com fé e amor, tudo é possível. Por fim, o casamento de Mônica e Patrício não foi apenas uma história de dificuldades, mas também de esperança e redenção. Cada desafio que enfrentaram juntos fortaleceu o caráter de Mônica e a preparou para o que estava por vir com seu filho, Agostinho. Assim, ela nos deixa uma lição: nunca subestime o poder transformador do amor. Enquanto pensamos nisso, nos movemos para entender melhor seu papel como mãe e a profundidade de sua fé na vida de Agostinho. Como mãe, Santa Mônica é um modelo de devoção e cuidado, especialmente em sua relação com Santo Agostinho. Desde jovem, Agostinho foi atraído pelas tentações do mundo, levando uma vida de excessos e afastando-se da fé cristã que sua mãe tanto prezava. Mônica, no entanto, nunca desistiu dele, mostrando um amor inabalável e uma fé constante. Imagine uma mãe que reza incessantemente pelo bem-estar espiritual de seu filho, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Mônica e Agostinho é um lembrete poderoso de que o papel de uma mãe vai além de cuidar das necessidades físicas de seus filhos. Mônica estava profundamente preocupada com a alma de Agostinho, orando fervorosamente para que ele encontrasse o caminho de volta à fé. Isso nos faz pensar: como estamos nutrindo a espiritualidade de nossos próprios filhos e familiares? Talvez a lição aqui seja que nunca é tarde para começar a orar por aqueles que amamos, independentemente de onde eles estejam em suas próprias jornadas. Além disso, Mônica nos mostra que a maternidade é, muitas vezes, um ato de fé. Ela acreditava que, através de suas orações e exemplo, Deus poderia operar um milagre no coração de Agostinho. E, de fato, foi isso que aconteceu. Quantas vezes subestimamos o impacto de nossas próprias ações e orações na vida de nossos filhos? Mônica nos ensina que nunca devemos subestimar o poder de uma mãe que ora. Por fim, a maternidade de Mônica não foi sem dor ou sacrifício. Ela enfrentou anos de angústia e preocupação por Agostinho, mas nunca perdeu a esperança. Essa perseverança é algo que todos nós podemos aprender, seja como pais, filhos ou simplesmente como pessoas de fé. E é exatamente essa esperança que nos leva ao próximo capítulo da vida de Mônica, seu compromisso com a oração e como isso moldou não apenas sua própria vida, mas também a de seu filho. A oração foi o coração pulsante da vida de Santa Mônica. Imagine uma mulher que, diante de cada desafio, se ajoelha e busca força em sua fé. Essa era Mônica. Suas práticas de oração não eram meras rotinas, elas eram atos de entrega total e confiança em Deus. Para ela, orar era como respirar, essencial e vital. E foi essa devoção que plantou as sementes para a conversão de seu marido e, mais importante, de seu filho, Agostinho. Muitas vezes, subestimamos o poder de uma oração sincera. Mônica nos mostra que orar não é apenas pedir, é dialogar com o divino, buscando orientação e força para enfrentar as adversidades. Você já experimentou transformar suas preocupações em oração? Ao fazer isso, você não está apenas buscando soluções, mas também encontrando paz em meio ao caos. Mônica orava fervorosamente, acreditando que cada oração era um passo mais perto da redenção de sua família. A persistência de Mônica na oração nos ensina uma lição valiosa: a importância de não desistir. Mesmo quando as respostas parecem demoradas,
ou quando a vida parece ir na direção oposta, a oração continua sendo um ponto de ancoragem. Pense em quantas vezes abandonamos nossas preces por falta de paciência ou fé. Mônica, no entanto, nunca vacilou, mostrando que a verdadeira fé é aquela que permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto. E assim, é através dessa dedicação incansável que vemos o verdadeiro poder da oração na vida de Mônica. Sua vida nos desafia a reconsiderar nosso próprio compromisso com a oração e a refletir sobre o quanto confiamos em Deus, especialmente em tempos de incerteza. E com isso, seguimos para explorar o impacto direto de sua devoção, a conversão de Santo Agostinho, que marcou um antes e um depois na história da Igreja. O impacto de Santa Mônica na conversão de Santo Agostinho não pode ser subestimado. Durante anos, ela enfrentou a dor de ver seu filho se afastar da fé e seguir caminhos que a preocupavam profundamente. Mas, em vez de se desesperar, ela continuou a orar, acreditando firmemente que Deus poderia transformar o coração de Agostinho. Quantas vezes, na nossa própria vida, pensamos que alguém está além do alcance da redenção? Mônica nos ensina a nunca subestimar o poder da oração persistente e do amor incondicional. A cena de Mônica chorando por Agostinho no Jardim Milão é uma das mais poderosas da história da Igreja. Lágrimas de uma mãe que clama a Deus pela conversão de seu filho. Essa imagem nos leva a refletir sobre o que realmente significa ter fé em meio ao sofrimento. Será que estamos prontos para confiar plenamente em Deus, mesmo quando as coisas parecem estar fora de nosso controle? Mônica nos lembra que a fé verdadeira é aquela que permanece firme, mesmo nas tempestades da vida. Mônica também teve um papel crucial ao levar Agostinho a conhecer Santo Ambrósio, o bispo de Milão, que teve uma influência decisiva em sua conversão. Ela sabia que, às vezes, precisamos da orientação de outros para encontrar nosso caminho de volta à fé. É como aquela frase popular que diz: é preciso uma aldeia para criar uma criança. No caso de Agostinho, foi preciso uma comunidade de fé para trazê-lo de volta para Deus. E assim, através de lágrimas, orações e paciência, Santa Mônica viu seu filho se transformar de um jovem rebelde para um dos maiores santos e teólogos da Igreja. A jornada de Agostinho é um testemunho da influência silenciosa e poderosa de uma mãe dedicada. E é esse legado de amor e oração que continua a inspirar muitos, nos levando a refletir sobre os últimos anos de vida de Mônica e como ela encontrou alegria na conversão de seu filho. Nos últimos anos de sua vida, Santa Mônica experimentou a alegria de ver seu filho Agostinho converter-se ao cristianismo, o que foi, sem dúvida, a realização de sua vida de orações e lágrimas. Depois de tantos anos de persistência, ela viu o fruto de sua fé, uma recompensa que só quem ama profundamente pode entender. Imagine a paz que invadiu seu coração ao ver Agostinho não só retornando à fé, mas também dedicando sua vida a Deus. Esse é o tipo de alegria que transcende qualquer experiência terrena. Santa Mônica faleceu em Ostia, uma cidade portuária na Itália, enquanto ela e Agostinho se preparavam para retornar à África. Ela partiu deste mundo com um sorriso nos lábios e um coração em paz, sabendo que tinha cumprido sua missão como mãe e como mulher de fé. Seu legado espiritual é profundo e duradouro, inspirando gerações de mães a nunca desistirem de seus filhos, independentemente dos desafios. Não é isso que todos nós desejamos, viver uma vida que deixe uma marca duradoura nos corações daqueles que amamos? Além de ser a mãe de Santo Agostinho, Mônica deixou um legado que vai além da sua relação com ele. Ela é um exemplo vivo de como a fé, a paciência e o amor podem transformar vidas. Ela nos mostra que a verdadeira grandeza não está nos grandes feitos públicos, mas nos pequenos atos de amor e fé vividos diariamente. Cada oração que Mônica fez, cada lágrima que derramou, contribuiu para a formação de um dos maiores santos da história. E assim, com sua morte, Mônica nos deixa com uma lição de vida, que nossas ações, por menores que sejam, têm o poder de influenciar o mundo ao nosso redor. Seu legado continua a viver, não apenas nas páginas da história, mas nos corações de todos que buscam inspiração em sua vida. E enquanto refletimos sobre isso, nos movemos para entender como a Igreja continua a celebrar essa grande mulher de fé.
A devoção a Santa Mônica na Igreja Católica é uma prova do impacto profundo de sua vida e fé. Ela é celebrada como a padroeira das mães e esposas, especialmente aquelas que enfrentam desafios em seus lares. A cada 27 de agosto, sua festa é comemorada com missas especiais e orações, relembrando sua fé inabalável e sua dedicação à conversão de sua família. Mônica é um lembrete vivo de que a fé pode mover montanhas, mesmo as mais intransponíveis. Muitas igrejas ao redor do mundo dedicam altares e capelas a Santa Mônica, onde os fiéis podem pedir sua intercessão. Essas tradições mostram como a vida de Mônica continua a inspirar milhares de pessoas, especialmente mães que oram pela salvação de seus filhos. Imagine entrar em uma igreja e sentir a presença de Mônica, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas espirituais. Ela é um farol de esperança para todos que buscam consolo e orientação. Além disso, sua história é frequentemente lembrada em sermões e retiros espirituais, servindo como um modelo de perseverança e fé. Santa Mônica nos ensina que a santidade não é reservada apenas para alguns poucos escolhidos, mas está ao alcance de todos que buscam viver suas vidas com amor e devoção. Ela é um exemplo de como cada um de nós pode, através da fé e da oração, impactar aqueles ao nosso redor de maneiras que nunca imaginamos. E assim, a devoção a Santa Mônica continua a crescer, à medida que mais pessoas descobrem sua história e são tocadas por seu exemplo de fé e amor. Isso nos leva a refletir sobre como podemos aplicar as lições de sua vida em nossos próprios desafios diários, buscando ser fontes de amor e fé em nossas famílias e comunidades. Nos tempos modernos, as lições de Santa Mônica são mais relevantes do que nunca. Em um mundo onde muitas vezes somos rápidos em desistir, sua vida nos ensina o valor da perseverança e da paciência. Quando pensamos em nossas próprias lutas e desafios, somos lembrados de que Mônica nunca perdeu a esperança, mesmo quando as coisas pareciam sem solução. Talvez o maior ensinamento dela seja justamente este: nunca subestimar o poder da esperança e da fé. Mônica também nos mostra a importância da oração constante e fervorosa. Em uma era de distrações e incertezas, muitos de nós esquecem o valor de uma vida centrada na oração. Imagine como nossa vida poderia ser diferente se, como Mônica, reservássemos tempo todos os dias para falar com Deus, para pedir orientação e força. A oração pode ser um ancoradouro em meio às tempestades da vida, algo que nos mantém firmes e focados em nossos objetivos espirituais. Além disso, Santa Mônica nos ensina sobre o poder do amor incondicional. Em tempos em que os relacionamentos são frequentemente descartáveis, sua dedicação à conversão de seu filho nos lembra que o amor verdadeiro é paciente e gentil, disposto a suportar todas as coisas. Em nossos próprios relacionamentos, podemos aprender a amar mais profundamente, a perdoar mais facilmente e a orar mais fervorosamente por aqueles que amamos. Por fim, a vida de Mônica nos desafia a ser agentes de mudança em nossas próprias famílias e comunidades. Ela nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos ser exemplos de fé, esperança e amor. E enquanto pensamos em como aplicar essas lições em nossas próprias vidas, nos preparamos para concluir essa jornada inspiradora com uma chamada para a ação que reforça nosso compromisso com a fé e a comunidade. Oração. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois Santo Agostinho. Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do céu chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria, eu serei sempre agradecido. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém. Ao refletir sobre a vida de Santa Mônica, somos desafiados a adotar sua fé e perseverança em nossa própria vida. Ela nos mostra que a fé é mais do que apenas palavras, é uma ação contínua, um compromisso de nunca desistir daqueles que amamos.
À medida que concluímos esta reflexão sobre sua vida, somos convidados a considerar como podemos aplicar suas lições em nossas próprias situações. Que tal começar hoje, renovando nossa dedicação à oração e ao amor pelos nossos entes queridos? Convido você a continuar essa jornada de fé e inspiração, curtindo este vídeo e compartilhando com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas lições poderosas. A vida de Santa Mônica é um lembrete de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas espirituais, sempre há uma comunidade de fé ao nosso lado. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que inspirem e fortaleçam sua caminhada espiritual. Vamos juntos aprender mais sobre a história dos santos e como eles podem nos guiar em nossa jornada. Sua participação e engajamento são fundamentais para que continuemos trazendo histórias inspiradoras e cheias de fé. E lembre-se, a história de Santa Mônica é apenas uma das muitas que temos para compartilhar. Então, fique conosco e descubra mais sobre como a fé pode transformar vidas. Assim, com o coração cheio de esperança e fé renovada, continuamos nossa caminhada, lembrando sempre que, como Santa Mônica, podemos ser faróis de luz em um mundo que precisa desesperadamente de exemplos de amor e devoção. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as riquezas da fé católica e as vidas inspiradoras dos santos.